Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. Logo de início, uma informação que pode te abalar. Há decisões recentes do Supremo Tribunal Federal indicando que muitos aposentados que entraram com a ação da revisão da vida toda nos últimos anos podem não apenas perder o direito de revisão, mas também serem obrigados a devolver parte dos valores já recebidos devido a decisões liminares, dependendo do momento em que receberam esse dinheiro. Isso é um risco seríssimo, pouco falado e vai muito além do simples indeferimento do pedido de revisão. O detalhe mais revoltante dessa história é que a maioria dos ministros que votou contra a revisão não justificou de forma convincente a devolução dos valores. Em abril deste ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deixou claro que não considera correta a devolução do dinheiro aos cofres do INSS, mas parte da corte ainda resiste em consolidar essa posição para todos os processos. Por causa dessa verdadeira reviravolta, muitos segurados que confiaram na justiça, que interromperam planos e aguardaram anos de tramitação, agora vivem a angústia da insegurança jurídica. E ainda há um problema ainda maior. O Supremo Tribunal Federal entrou de novo em pauta para discutir não apenas se a revisão da vida toda será permitida, mas, principalmente, se as decisões já transitadas em julgado poderão ser desfeitas. E se os aposentados que receberam valores maiores, graças a decisões liminares, terão de devolver dinheiro ao INSS. Isso pode atingir milhares de famílias. Deixe agora seu comentário dizendo revisão da vida toda já, para se juntar à luta contra essa injustiça e mostrar que os aposentados não vão aceitar calados as manobras que tiram direitos conquistados a duras penas. A revisão da vida toda sempre foi uma grande esperança para quem contribuiu com valores expressivos antes de julho de 1994, época da implantação do Plano Real, e via a legislação ignorar boa parte de sua vida de trabalho na hora de calcular o benefício. O grande ponto dessa tese era permitir ao segurado escolher a regra de cálculo mais vantajosa, considerar todo o histórico contributivo, sem limitar ao período após julho de 1994. Isso beneficiava especialmente quem teve salários altos no começo da vida profissional e sofreu redução com a estabilização do Plano Real ou com as crises econômicas dos anos seguintes. Depois de anos de discussões, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2022, reconheceu o direito à revisão da vida toda, estabelecendo a possibilidade de o aposentado optar pelo cálculo mais vantajoso. Só que, em meados de 2024, mudou tudo. Ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, a Corte voltou atrás, formando maioria para rejeitar a aplicação da revisão. Em especial, validou expressamente a regra de transição do artigo 3 da Lei 9.876, de 1999, que só considera as contribuições feitas a partir de julho de 1994. Isso pegou muita gente de surpresa. Não foi só uma simples negativa. Houve também discussão séria sobre efeitos retroativos, possibilidade de anular decisões passadas e, principalmente, sobre a obrigação de devolver valores recebidos. Nesse cenário, quem entrou com o processo antes dessas decisões ainda está em risco. O Supremo ainda julga, inclusive neste mês de agosto de 2025, se a exclusão da revisão vale também para processos já em andamento e para decisões antigas. Houve, inclusive, discussões técnicas para definir se quem recebeu valores, por força de decisões que ainda estavam sob recurso, deve ou não devolver tais cifras ao INSS. O tema ganhou destaque e angustia a vida de muitos aposentados. Basta lembrar os pontos centrais das decisões mais recentes. De um lado,
o Supremo reconheceu que parte das revisões já concedidas pode ser revertida, anulando aumentos de benefício já implementados. De outro, a ministra se posicionando contra a devolução dos valores, entendendo que quem apenas se beneficiou por força de decisões judiciais, confiando no poder judiciário, não pode ser penalizado mais uma vez. E acredite, esse ponto está longe de estar resolvido. Existem decisões recentes fixando o entendimento de que valores recebidos até 5 de abril de 2024, decorrentes da revisão, não precisam ser devolvidos. Já para os valores recebidos depois dessa data, a situação ainda é de incerteza. O grande problema é que nem o INSS, nem os próprios tribunais têm sido claros ao orientar os beneficiários. Muitos receberam comunicações trucadas, com termos jurídicos difíceis e sequer sabem se serão de fato obrigados a devolver dinheiro. A recomendação de muitos especialistas é simples. Quem está envolvido em processos da revisão da vida toda precisa acompanhar de perto as movimentações do processo e ficar atento às decisões do Supremo Tribunal Federal. Alguns tribunais já vêm, inclusive, suspendendo o andamento de processos até que o Supremo finalize o julgamento dos efeitos retroativos. Agora você pode estar se perguntando: existe alguma possibilidade de reversão? Há quem defenda que sim, especialmente se houver mobilização social expressiva a favor dos aposentados. A sociedade vem mostrando força. Exemplo disso é a mobilização em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde entidades de classe e advogados buscam pressionar por uma solução mais justa. Vale detalhar um ponto técnico frequentemente ignorado: a discussão sobre a modulação dos efeitos das decisões. O Supremo Tribunal Federal pode definir um marco temporal, por exemplo, para limitar quem poderá ser atingido pela mudança de entendimento. Existem teses defendidas por especialistas como considerar como marco datas diferentes para quem ingressou com a ação até 21 de março de 2024 ou até 10 de abril de 2025. Essas são datas relevantes, pois marcaram o julgamento de etapas importantes do tema 1102, que trata dessa revisão, e das ações diretas de inconstitucionalidade. Dependendo de como a modulação dos efeitos for fixada, milhares de ações podem ser atingidas de maneira diferente. Isso impacta diretamente quem já tinha processo em andamento, inclusive com decisão favorável, mas ainda não transitada em julgado. Outro aspecto fundamental é que a revisão da vida toda só traria benefício a quem teve salários consideravelmente maiores antes de julho de 1994. Quem começou a ganhar melhor apenas depois ou nunca teve salários elevados, provavelmente não teria benefício prático algum. Mas esse não é o ponto central agora. O que se discute é a insegurança de quem já tinha expectativa de benefício maior, ou até passou a receber, e pode perder tudo de um dia para outro. Alguns exemplos práticos ajudam a ilustrar a gravidade da situação. Imagine um trabalhador que contribuiu 20 anos antes de 1994, pagando valores elevados, mas recorreu à revisão da vida toda e conseguiu uma decisão judicial elevando seu benefício. Agora, esse trabalhador pode ser obrigado a devolver parte do dinheiro que já utilizou para despesas essenciais, até mesmo para custear tratamentos médicos ou ajudar familiares. Em muitos casos, o impacto social será devastador. E o mais revoltante é que há grande indefinição. Não se sabe ao certo se a devolução dos valores será obrigatória para todos, se vai depender do tipo de decisão ou mesmo do momento em que o pagamento foi feito. Outro exemplo é o da pessoa que entrou com o processo, ganhou direito à revisão, mas só começou a receber valores depois de abril de 2024. Para esses casos, especialistas jurídicos alertam para a possibilidade concreta de devolução. Já para quem recebeu antes dessa data, a tendência é não haver devolução,
segundo o entendimento de parte dos ministros do Supremo, mas não há garantia definitiva. A recomendação dos advogados é guardar comprovantes, comunicar-se sempre com o profissional responsável pelo processo e aguardar o julgamento final. O julgamento em plenário virtual, opção corriqueira do Supremo Tribunal Federal para dar celeridade a temas complexos, deixa muito a desejar no quesito transparência. Muitos advogados se sentem de mãos atadas, já que não é possível defender oralmente os interesses dos aposentados, como ocorre nas sessões presenciais. Só em abril e maio deste ano, vários julgamentos importantes foram suspensos ou adiados por excesso de processos ou falta de consenso sobre pontos técnicos, a exemplo da própria ADI 2111, ligada diretamente à revisão da vida toda. Assim, milhares de segurados continuam em compasso de espera, sem clareza sobre os próximos passos e o alcance das futuras decisões. Outro ponto fundamental para compreender a reviravolta é a origem dessa discussão toda. Antes da Lei 9.876 de 1999, o cálculo das aposentadorias levava em conta a média dos últimos 36 salários de contribuição do segurado. Com a nova lei, passou-se a considerar a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, levando em consideração apenas os salários a partir de julho de 1994. Assim, muita gente que contribuiu valores elevados antes de 94 foi prejudicada. Além disso, é fundamental compreender que existem prazos decadenciais para pedido de revisão. Quem se aposentou entre 29 de novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019 e possuía contribuições relevantes anterior a julho de 1994, poderia entrar com o pedido de revisão da vida toda até, no máximo, 10 anos contados a partir do recebimento do primeiro pagamento do benefício. Quem perdeu esse prazo não teria mais direito de revisão, independentemente do resultado das decisões do Supremo Tribunal Federal. Apesar do cenário preocupante, alguns aposentados ainda têm margem para, ao menos, discutir judicialmente os efeitos concretos dessas reviravoltas. Por exemplo, há fundamentos jurídicos sólidos para contestar eventual obrigação de devolução dos valores, com base no princípio da segurança jurídica e da confiança legítima. Afinal, quem recebe decisão favorável de um juiz deve poder confiar que não será surpreendido futuramente por decisões contrárias, especialmente se usou o dinheiro de boa fé. Outro fator importante é que, mesmo com a suspensão dos processos pelo Supremo, há discussões paralelas no Congresso Nacional sobre possíveis mudanças legislativas para resguardar direitos dos aposentados. Em maio de 2025, houve movimentação de parlamentares em defesa de leis que garantam ao menos a proteção dos aposentados contra a devolução dos valores pagos de boa-fé. Não há previsão de aprovação rápida dessas propostas, mas vale acompanhar, pois o debate tende a se acirrar conforme aumentam as pressões populares e os casos emblemáticos que chegam à imprensa. Se você foi surpreendido por decisões contraditórias no seu processo de revisão, recomendo procurar imediatamente o advogado responsável para avaliar todas as alternativas possíveis. Cada caso é um caso, e há diferenças significativas dependendo do andamento do processo, do momento em que houve pagamento e do conteúdo específico das decisões judiciais anteriores. Mantenha sempre toda a documentação em ordem, inclusive comprovantes de recebimento, comunicações judiciais e cartas do INSS, pois podem ser fundamentais em uma eventual defesa futura. Para finalizar, este é um momento de atenção máxima para os aposentados. O tema da revisão da vida toda ganhou novas nuances a cada novo julgamento do Supremo Tribunal Federal em 2025, gerando apreensão e, infelizmente,
até sensação de abandono por parte de quem deveria proteger sua aposentadoria e garantir segurança jurídica. Por isso, acompanhe de perto cada movimentação, exija transparência e busque orientação jurídica de confiança sempre que surgir dúvida. O cenário está longe de ser conclusivo, mas sua atenção e engajamento podem ser decisivos para garantir o direito conquistado ao longo de toda uma vida de trabalho.